coloca naquela época ficar junto de alguém que cometeu algo tão sério, não é? Deixava a pessoa igual. E coloca, depois de todo sofrimento, depois de mutilado, Jesus é colocado sobre dois ladrões. E ele tem a coragem de, dando para nós um exemplo, ele dizer: Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Olha só, isso é perdão vivenciado. Aí eu me coloco, eu que sou espírita há tanto tempo, Rui, que seu Daniel, não é? A nossa irmão que somos espírita há tanto tempo, será que nós somos capazes? Será que a gente tem? Eu digo para todos vocês que não. 45 anos de doutrina, eu ainda falta aprender muito. Então é importante que a gente lembre essas coisas, esses acontecimentos que aconteceram com Jesus. É verdade que a gente tem que ver que Jesus vivenciou tudo aquilo que prega o seu evangelho. Que bom que eu já conseguisse vivenciar o evangelho. E aí colocarmos perdão, tolerância, né? A forma de tolerância na convivência, principalmente na família, né? Imagine todos nós, a doutrina dos espíritos, por isso que é importante que você que vem à casa espírita, mesmo que você não seja espírita, você procure ler o livro dos espíritos. E aí a gente vai entender tudo isso que Jesus vivenciou e que ele fala no seu evangelho, né? Nós sabemos que lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de honrai vosso pai e vossa mãe, nós vamos encontrar lá tudo que estou falando agora a respeito da família, quando eu entrei na família, não é? Jesus, na sua misericórdia infinita, ele nos dá a oportunidade através do processo reencarnatório, que não é uma punição, mas sim um ato de misericórdia, porque Jesus nos dá a oportunidade de, tendo nós feito algo errado, a gente tem a oportunidade de refazer isso, de reparar isso. Porque nós até não conhecemos a doutrina dos espíritos. Eu, por exemplo, eu achava que o pai podia pagar pelo filho, o filho pelo pai, o irmão pelo irmão. E isso não é verdade. Graças a Deus, essa doutrina dos espíritos, que é uma doutrina que fala de fé raciocinada, ela nos ensina que nós somos responsáveis por nós mesmos. Daí a nossa responsabilidade dos nossos pensamentos, né? Quantas vezes nós pensamos mal em relação ao nosso amigo, aquela pessoa que nos fez mal, aquela pessoa que nos fez ficar triste, não é? Quantas vezes nós ficamos tristes com aquele nosso, já que eu entrei na família, não foi por acaso, quantas vezes nós ficamos tristes com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o amigo, não é? E aí a gente precisa compreender que tudo tem uma razão de ser, nada por acaso. Nós aprendemos na doutrina dos espíritos. E também a gente não sofre
dificuldade de compreender os deslizes das pessoas, aquilo que a gente acha que é a falha de alguém, que a gente comece a compreender tudo isso. E aí que possamos viver melhor, ter mais, compreender mais, amar mais. E que amor é esse? É aquele amor que Jesus nos ensinou, né? Que a gente possa. E aí a gente não pode esquecer. Quando você começa a entender isso, a própria espiritualidade menos esclarecida faz de tudo para que você, há um momento que você se cansa, ele vai mexer naquele que é menos, que é mais fraco. E aí, se o espírito não consegue chegar até um, ele vai tentar o outro. Falando de família, que a gente tem muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não esqueça, temos a família que precisamos ter, o pai que precisamos ter, a mãe que precisamos ter, o amigo que precisamos ter. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não é? Tudo tem uma razão de ser. Então, que a gente possa começar, nós que fazemos o grupo de oração do Meio, estamos hoje muito felizes. Vamos agradecer a Deus muito. Estamos voltando, retomando os trabalhos do ano de 2015. Já dizendo a todos que nos ouvem que sexta-feira já temos a primeira apometria. Bem, eu estou falando isso, mas aí precisa ver com o Bezerra, né, Joanice? Mas já falei. Que tem a primeira apometria, sexta-feira. Né, quarta-feira veio com ele, né? Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus, nós que fazemos o grupo de oração do Meio, hoje começaram os nossos trabalhos. E agradecer a Deus pelas pessoas que vieram, porque no primeiro dia eu achei que nem ia vir ninguém, né? Então, a nossa intercessão a Jesus, por aqueles que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, por aqueles que não puderam vir por qualquer que seja o motivo, por aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro, por aqueles que desencarnaram hoje, que morreram para alguém que não é espírita, para que Jesus, na sua misericórdia infinita, possa ter recebido todos eles com muito amor, certamente. E a nossa intercessão a Jesus pelas crianças que se encontram órfãs de pais vivos, também pelos pais que se encontram órfãos de pais vivos, que Jesus possa tocar o coração de todos eles. Pelos nossos vovôs e vovós que habitam todas as casas de repouso, de saúde, são tantas, né? Não só as de Natal, mas do mundo inteiro. E que Jesus também, na sua misericórdia infinita, possa acolher com aqueles braços. Os braços de Jesus não tem tamanho, gente. É imenso. Só tem começo, mas não tem fim. Para que ele possa abraçar a todos aqueles que sofrem neste momento, sejam males físicos, espirituais ou morais. Que todas as dores nesse momento possam ser aliviadas por Jesus. Como é bom a gente aliviar a dor. Existem várias formas de dor. Então, que a gente possa interceder a Jesus por isso. E eu, Wilma, quero agradecer a Jesus, ao mentor espiritual da nossa casa, pela oportunidade de recomeçar hoje o nosso trabalho. Interceder ao querido, amado amigo, irmão Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante, a Maria Dolores, esse espírito tão misericordioso que alivia tantas dores, a doutor Regis Fritas, pelo carinho, pela dignidade que conduz os trabalhos da nossa casa, a todos os irmãos espirituais, aos pretos velhos, aos caboclos, ao José, ao Antônio, não importa. O que importa é o bem que esses espíritos fazem. E como todos os dias
veio e acabou lendo lá como exórdio parte do Evangelho onde fala de um perdão que só é notado a partir do momento que nós assumirmos isso, a maneira de como estamos nos renovando, nos reformando. Portanto, que Jesus permeie os corações de todos e que tenhamos um bom início de 2015. Nós vamos trabalhar hoje desafios da convivência. Mas e que desafios são esses e por que esses desafios? E por que essa nossa busca? Justamente isso, para nos alinharmos e entendermos mais o outro, por nós mesmos. Nós vamos ver como isso é possível. Ato ou efeito de conviver, viver em comum, relações íntimas, familiaridade, convívio, trato diário, de acordo com Aurélio Buarque de Holanda. Mas ainda mais, nós vamos encontrar em Marcos de Mário, conviver é a arte de estar com o outro, sentir o outro, respeitar o outro, compartilhar com o outro, somando valores ideais. Ora, então se nós vamos ver os dois pontos, nós vamos encontrar aquilo que nós estávamos falando. Encontrar o outro, informando-se e entendendo. Pode passar. Necessidade da convivência? Pode passar. Sim, homem é um ser gregário, criado para viver em sociedade. Conviver significa vencer o isolamento existencial numa proposta interativa com o outro. Já nesse sentido, a vida social é valiosa conquista de processo de aprimoramento da criatura humana na sucessão dos tempos. Isso de acordo com G. Roberto Almeida, que ele fala no seu livro Filosofia da Convivência, onde ele trata exatamente isso, de que a vida social é valiosa, conquista, mas se nós tivermos já interagindo desde o início. Pode passar? Homem nenhum possui faculdades completas. Homem nenhum é inteiro que não possa ser mudado, ou que não precise ser mudado. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Ou seja, com o outro, sempre. Sozinho nós não vamos poder conseguir nada, nem chegar a ponto algum. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade. Aí por que não essa parte? E o social é necessário, claro. Por isso, sociedade. Há uma necessidade de estarmos interagindo um com o outro sempre. Por necessidades evolutivas, nos reunimos no lar, no trabalho, na religião, para desenvolver a humildade, a paciência, a temperança, a bondade, a caridade. Ora, se por tudo isto nós estamos e precisamos estar juntos, por que nos individualizar ou achar que podemos sozinhos estar resolvendo as coisas? Trazendo vícios e imperfeições para serem superados. É isso que temos que fazer. Superar, inclusive, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Passar por cima de tudo isso e ver de que nos relacionando bem uns com os outros, criando a nossa rede de network, como se fala hoje também, é a nossa rede de relacionamento. Quanto maior for a rede de relacionamento, melhor então estaremos em conexão verdadeira com o outro. É possível conviver em harmonia? É necessário. Fora da harmonia nós não teremos sucesso algum. Estou então para o outro que o vejo de longe não. Perguntado uma vez, e foi o livro de Howard Butler com Dalai Lama, onde a arte da felicidade, eles escrevem juntos, a dois punhos, a arte da felicidade. Uma das perguntas é a questão da compreensão do outro, a compaixão. E Howard Butler, um psiquiatra norte-americano de Virgínia, chega e diz
Tudo na vida gira em torno de relacionamentos com Deus, conosco e com os outros. Famílias saudáveis, equipes saudáveis, grupos espirituais saudáveis, negócios saudáveis, ainda até vidas saudáveis fala de relacionamentos saudáveis. Tudo isto são desafios para nós, para que a nossa convivência exista verdadeiramente. Necessidade de convivência harmoniosa é, e as dicas para vocês, vamos passar. Comunicação. Sem uma boa comunicação estou fora. Afetividade, sinceridade, pode passar. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação para nada. Ele nos deu para que utilizássemos mesmo, como ele utilizou logo de cara, onde ninguém tinha coragem, ele o fez. No poço de Jacó, vai estar com a samaritana, um judeu com a samaritana conversando, isso não existia. Um judeu e a Samaria para conversar com alguém, principalmente com mulher, que não tinha valor algum, era um objeto tão somente, e que andava a 4 ou 5 passos atrás do homem, por ser um objeto. Jesus conversar com uma mulher e uma samaritana ainda. Todos os seus discípulos e as pessoas que o cercavam vieram lhe perguntar o porquê. Jesus começa a falar exatamente disso, do valor que tem todas as pessoas, pois todos nós somos irmãos. A ponto de quando está jantando numa casa de um publicano, e que ele diz, lá fora estão sua mãe e seus irmãos, ele diz, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que comiam comigo. Pode passar. Saber ouvir. Olho no olho, ouvir atentamente, aceitar as diferenças, empatia. Olho no olho, nós sabemos, queremos uma conversa, quero uma conversa com você, olho no olho, para entender. Quero ouvir atentamente. Rubem Alves, o grande pensador, escritor e educador, falava sobre o livro, e ele tem um livro, a escutatória, justamente para escutar. Aceitar as diferenças. Todos nós temos as nossas diferenças, algumas virtudes, mas muitas diferenças, defeitos por milhares. Empatia, esta coisa de você aproximar do outro, de você fazer bem para o outro e o outro fazer bem para você. Saber ouvir, no caso da escutatória, nada mais triste do que em um diálogo percebermos que a pessoa não está prestando atenção no que estamos falando. Oh, que tristeza! Saber ouvir o outro é, antes de tudo, um preceito de educação que necessita ser sublimado. Também no livro da Filosofia da Convivência, pode passar. Já em afetividade, a afetividade pode ser compreendida sob 2 aspectos: proximidade física, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um carinho, um abraço, um sorriso de alguém. Quando você não está bem, quando você está, o astral está baixo, você vê alguém sorrindo para você, lhe abraçando, você renova-se. Proximidade psicológica se traduz em compreensão, gentileza, respeito, doação, renúncia a estímulos positivos e realizadores. Por quê? Vamos passar. A gentileza é uma expressão da sensibilidade humana de grande poder na convivência. Eu tive a oportunidade, quando eu estava ainda na TV Tupi, TV Bandeiras do Rio, de conhecer uma personagem maravilhosa, o Sr. José Catrino. O Sr. José Catrino é de Cafelândia, nasceu em Cafelândia, em São Paulo, e foi para o Rio de Janeiro logo
2.000 pessoas mais feridas, então, mais 500 pessoas faleceram. Ele, 6 dias depois, no dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, 1961, ele acorda atordoado. O José Catrino, empresário, situação maravilhosa, tal, um dos caminhões de carga e tal, e acorda desesperado porque ele ouvira muitas vozes do astral pedindo socorro, vozes que pediam carinho, que pediam apreço, que pediam orações, que pediam tudo isso. E aonde? Lá no local, em Niterói. Ele pega então de manhã bem cedo, fala com a esposa e com os filhos, se despede, não sabia qual o dia que voltaria, mas que pudessem visitá-lo lá. E ele pega um dos caminhões. Esse caminhão ele passa em 2 ou 3 floriculturas, enche de flores e jarros e leva então para todo aquele lugar que estava ainda com cheiro de mortos, com cheiro de queimados, com cheiro de tudo, e ele começa com uma enxada a retirar tudo aquilo e começa a plantar flores. E as pessoas começam a chegar e olhar para ele e perguntar o que é aquilo. Ele disse: é minha maneira então de dar os meus sentimentos a todas aquelas pessoas e todas aquelas famílias. E aí alguns familiares começam a chegar também, e vão dizer para ele obrigado. E ele diz: não, me digam agradecido, porque eu não gosto dessa palavra obrigado, eu prefiro dizer agradecido. E aí as pessoas começaram: Senhor José agradecido. E ele ficou José agradecido também, um dos nomes. Mas o nome mais conhecido desse personagem é Profeta Gentileza. Se vocês ainda passarem, eu passei agora há poucos dias, ainda tem no Caju ali, no cemitério do Caju até a rodoviária Novo Rio, embaixo então nos pilares dos viadutos, ali vocês encontram muito todos os dizeres e os versos do Profeta Gentileza, principalmente a frase que o imortalizou: gentileza gera gentileza. Eu fiquei muito feliz quando eu vi na marca agora do Detran, menos violência, mais gentileza. Então já achei isso bem interessante. Então a história do senhor José Catrino, o Profeta Gentileza, vocês podem acessar a qualquer hora. Então eu só contei uma parte só, mas tem muita coisa bonita para se falar. Tem vídeos dele, tem tudo. O Sunday Times, o New York Times, o Washington Post, os grandes jornais Le Monde, os grandes jornais El País e tantos outros do mundo inteiro tiveram reportagens enormes, páginas inteiras. Ora, o Brasil não tinha nada, nenhuma notícia era dada do Brasil, mas já se tinha uma página inteira no The New York Times de Profeta Gentileza e todo o seu trabalho. Então, foi alguém que marcou bastante. Sensibilidade humana de grande poder na convivência. Portanto, gentileza. Gentileza não é virtude só para as mulheres. Não tem nada a ver com a ideia de fragilidade ou fraqueza da mulher. E nós sabemos que de mulher de fraqueza não tem nada, né? Não existe nada. Essa história, porque a mulher é o sexo frágil. Isso tudo é para enrolar a gente, né? Os homens. E sexo frágil, a mulher não tem nada. Ela é que luta, ela tem 2 ou 3 jornadas, ela tem tudo é a mulher. E lá em casa, inclusive, ainda bem que as 2 últimas palavras sempre são as minhas. Sim, senhora. Um princípio de educação. Portanto, gentileza é um princípio também de educação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Este podia falar. O espírito de escola, como disse a Wilma muito bem,
sem nada então para provar, para dizer para ninguém o que podia se melhorar, e vem e passa por todas as suas tribulações, percalços, e passa cabeça erguida. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoando até o último instante, para que todos nós pudéssemos estar aqui, renovando-se. Pode passar? Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Ser manso, solidário, fraterno, caridoso, não quer dizer amolecer, não. Ou ser frágil, não. Ou ser alguém que dá sempre o braço a torcer, não é isso. Mas é ser sábio. Ponderar quando tem que ponderar. E contemplar quando for a hora. No processo da convivência, tem que ter honestidade. Fornece segurança íntima e credibilidade. Não dá para você fingir que é uma pessoa boa, fingir que é uma pessoa cordata, fingir que é uma pessoa solidária, caridosa. Você não finge essas coisas. As pessoas descobrem logo quanto fingimento tem. Ah, mas eu sou uma pessoa muito caridosa. Olha, eu peguei não sei quando da minha firma e eu estou aqui distribuindo para os carentes, para os pobres. Não, ele está distribuindo aquilo que ele deduziu do imposto de renda. Não está dando nada para ninguém. Pelo contrário, ele está ganhando com aquilo, por ser então uma empresa socioeconômica, socioambiental e tal. Então ele está participando daquilo. Então ele ganha por aquilo. A mentira é uma ferrugem que corrói e danifica as engrenagens de qualquer relacionamento. Portanto, para termos uma boa convivência e desafiarmos esta convivência, uma das coisas que a gente tem que tirar é esse nomezinho aqui: mentira, fingimento, mentira, de imediato. Vamos passar? Como praticar tudo isso que a gente falou até agora? Nós vamos praticar como? Desta maneira. Sócrates enfatiza sobre a máxima do frontispício de Delfos: conhece-te a ti mesmo. É preciso que nos reconheçamos. Por isso, a nossa reforma íntima para o ano de 2015. Vamos conhecer. Sócrates, com 36 anos, recebe a informação vinda de um amigo que corre. Ele viu no frontispício de Delfos, em Atenas, essa citação: conhece-te a ti mesmo. Onde muita gente diz que isso é socrático e não é. Muitas das pessoas dizem que vem do livro dos Vedas, 10 mil anos antes de Cristo, onde fala-se exatamente de Shivras e Arjuna, o seu discípulo, o diálogo dele na Bhagavad Gita, onde Raul Seixas e tal, mas é outra história, né? Então, conhece a ti mesmo, esta é a busca do interior. Sócrates, quando recebe essa informação, introspecta-se, recolhe-se e começa então a fazer todo um trabalho. A partir daí, ele começa a trabalhar também a técnica da refutação, a maiêutica e assim por diante. Razões para nos conhecermos: a autoconsciência, a consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. Daniel Goleman fala isso em inteligência emocional, mas aí eu quero deixar a inteligência emocional para entrar aqui, inteligência espiritual. Isto mesmo. Já não estamos mais trabalhando na IE, inteligência emocional. Já estamos trabalhando hoje na inteligência espiritual. Porque nós vamos ver a doutora Dana Zohar, que é física, filósofa, começa a trabalhar isso agora com seu livro, que é o Consciente Espiritual. Inteligência espiritual. Todos temos um ponto de Deus no cérebro. Olha que interessante. Ciência, gente. A doutora Dana Zohar, que é de Harvard, a maior universidade do mundo, e hoje está na Universidade de Cambridge e Oxford, na Inglaterra. Então, já
já está fazendo esse trabalho. Pode passar? No livro, a inteligência espiritual é compreendida como o quociente espiritual que é o chamado ponto de Deus no cérebro, a área que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas, como um terceiro tipo de inteligência, que aumenta os horizontes das pessoas. E aí é onde a gente vai começar isso. Mas aumenta? Porque antes nós sabíamos, todos nós tínhamos a preocupação de fazer alguns exames, de ver alguns testes para saber o nosso QI, quociente intelectual. O QI. Hoje o QI ficou vulgar, né? Hoje o QI é quem indica, né? Todo lugar que você chega é quem indica, não tem mais essa história. Então, Daniel Goleman veio com o IE, que é a inteligência emocional, para sair um pouco daquela coisa do QI. Só que agora as empresas já começam a ver, são empresas mundiais que começam a trabalhar o quociente espiritual. Porque o nosso cérebro, que Albert Einstein falava que só utilizávamos 10%, não está sendo mais utilizado hoje por causa da inteligência espiritual. Pode passar? E aí, inteligência espiritual, inteligência coletiva, que é baixa na sociedade moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar nosso quociente espiritual, diz a doutora Dana Zohar. A doutora Dana Zohar cita 10 qualidades comuns das pessoas espiritualmente inteligentes, no que se segue aos pontos de forma resumida. Dana Zohar, física, filósofa da Universidade de Harvard. Pode passar. Primeiro, essas pessoas praticam e estimulam o conhecimento profundo. Não dá para você. Hoje eu estava com os alunos da turma, de uma turma de aprendizes, né? Não é o caso do nosso web design, nosso querido Ayrton. Obrigado, Ayrton, pela sua presença aqui conosco, que vai ser o responsável pela formação do nosso blog site. Então, mas eu estava falando com eles dizendo assim, professor, eu estou recebendo esse livro, mas eu tenho que ler esse livro todo. E aí eu me lembrei do moço que vocês conhecem muito bem, né? Aqui, que só para fazer um trabalho de filosofia, leu 265 livros, sendo 5 em português e 260 em línguas, para poder fazer o trabalho de filosofia dele. Aí ele disse, que isso, professor? Então deixa eu ler isso aqui, pelo menos isso aqui eu leio. Tem tempo para me ler? Eu digo, quem diz o tempo é você. 2. São conduzidos por valores humanos, são idealistas e creem na vida. 3. Têm capacidade de encarar desafios e utilizar a adversidade a seu favor. Porque adversidades nós as temos todos os dias. Toda hora se nos aparece a adversidade. Nós é que temos que saber como lidar com elas. São holísticas, têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade. Olha que beleza. São pessoas que têm a visão do todo integrado e a individualidade consciente para trabalhar com esse todo. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Então, o que me vem que é adverso, que eu não estou conhecendo, eu quero conhecer, vou me aprofundar então nesse assunto. Tem independência de pensamento e comportamento. Não são aqueles, Maria vai com as outras e tal, e todo mundo. 2. Perguntam sempre, por que e para quê? Porque são agentes de transformação. 3. Têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo e não aquele só do egocentrismo, só ao seu redor. Têm espontaneidade de gestos e atitudes e são equilibradas. Pessoas com equilíbrio. São sensíveis, fraternas
são as pessoas espiritualmente ligadas, então, no que tem de melhor. Mudar-se é preciso. Um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez não é o mesmo homem e não é o mesmo rio. Isso, Heráclito de Éfeso, no século 6 a.C., já falava sobre isso. Porque o homem entra a primeira vez, as águas estão na corredeira. Quando ele volta, entrar novamente, já não é o mesmo homem, porque aquele primeiro homem já limpou-se também, e também não é o mesmo rio, porque as águas já são outras. Então isto é o nosso dia a dia. O amanhã é nossa responsabilidade, porque o ontem nós não conhecíamos. Veio para nós de imediato, mas o hoje é um presente. Por isso que dá-se o nome de presente. Abramos então esse presente para que possamos conhecê-lo e preparemos através dele o amanhã. Essa é a nossa responsabilidade. O amanhã é nossa responsabilidade, porque nós estamos construindo hoje. Pode passar? E não vos conformeis em este mundo, mas transformei-vos, renovando a vossa mente. A transformação, a nossa renovação, a nossa reforma íntima, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Em Paulo, Romanos 12, 2. Pode passar? Diante das pessoas difíceis, como vamos agir? Pode passar? Desculpa tu, quando defrontado por acusações ou suspeitas, por perseguições ou infâmias. Tenha em mente que somente acontece aquilo que irá contribuir para o teu progresso espiritual. O irmão falou disso há pouco tempo aqui para a gente. Então, desculpa tu, quando defrontado por acusações ou suspeitas, por perseguições ou infâmias. E o exórdio que o Clésio leu aqui, do perdão. Nós tivemos no ano de 2014 percalços aqui, de que esta parte aqui, quando eu estava vendo, só me lembrei disso. Hoje nós temos uma aluna que está trabalhando com, parece mais aquele Rick Hickman trabalhando com 10 teclados ao mesmo tempo, né? Fazendo tudo isso, ainda toma conta do cachorro, tá? Ainda tem tudo, tá? Tem tudo isso. Por quê? Porque ela ficava só observando, não tinha oportunidade de sentar ali, de colocar o seu conhecimento todo para funcionar. Ela que cuida e vê o Facebook, que vê essa coisa toda, vê tudo isso aí, e que está passando agora para o Ayrton, para que ele possa então ver do quem somos, o que fazemos, a nossa missão, tudo direitinho, para preparar. Olha que beleza. E nós só vimos ela chegar ali e sair depois. Agora a gente tem como companheiro de trabalho. Pode aplaudir aí. Eu não estou aqui para isso. Pode aplaudir. Né? Merece. Guardemos na mente que os maiores inimigos não estão fora. Não são aqueles que erguem o dedo e a voz acusadores. São as nossas imperfeições que nos levam a revidar, anatematizar, esse nome, anatematizar, vai entortar a língua assim, a ferir e a nos tornarmos inimigos em nome de um ideal de fraternidade. Ora, quando as nossas imperfeições ascendem então o nosso ego, tudo isso nos fere. Quando nós eliminamos essa parte aqui das imperfeições e vemos e começamos a colocar algumas das nossas virtudes em prática, as pessoas começam a nos olhar de maneira diferente.
26 e 27. Silêncio para a injúria. Ouvido o esquecimento, né? O ouvido é uma palavra mais espanhola. Ouvido para o perdão para as ofensas. Ó, Clécio de novo aqui. Só vai dar você hoje a noite toda. Recorda que os agressores são doentes. Emmanuel é quem nos fala sobre isso. Silêncio para a injúria. Estava ouvido. É aquela história dele. Torne-se mudo ou surdo, né? Dá para a injúria. Ouvido para o mal, ou seja, esquecimento de todo o mal. Perdão para as ofensas, sempre. Senão nós não diríamos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Interessante é que a gente fala isso, mas em prática é mesmo isso, tá? Meu irmão, você me perdoa? Perdoa sim. Bom, isso aqui é o perdão, né? Ou então diz: perdoa, mas eu não quero ver mais tua cara, né? Legal. Então não, o perdão tem que ser: perdoa sim, meu irmão. Agora, claro que não vai ser aquele abraço fraterno, aquela coisa toda de sempre, mas perdoa e limpa e esquece isso, porque isso vai lhe fazer mal se você fica aquilo remoendo o tempo todo e repassando a mesma fita, né? Aliás, agora não é fita, é cartão. Recorda que os agressores são doentes. Pode passar? Aonde praticar? Vivendo no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Bezerra de Menezes, de novo. Por que esse rapaz é tão sabido, né? Não passa pra gente? Por que a gente, cada vez que escuta, qualquer que seja a mensagem, ou qualquer que seja o encaminhamento de Bezerra de Menezes, a gente se sente bem, contemplado. Eu fui contemplado hoje em ouvir essa mensagem de Bezerra. Todos aqueles, inclusive aqueles que fingem que gostam e tudo, a gente aproveita para, vivendo no lugar certo e preparando, portanto, este programa. O Centro Espírita é, portanto, o núcleo social onde se caldeiam os sentimentos, auxiliando os seus membros, toleram-se reciprocamente, amando-se, sem que dificilmente eles estariam em condições de anelar por uma sociedade perfeita, caso fracassem no pequeno grupo onde se aglutinam para o bem. Divaldo Franco, através de João Cleófas, ele fala sobre isso. Ora, este é o nosso núcleo. Na última reunião nós estivemos aqui falando exatamente disso. Estávamos começando um 2015 com uma equipe qualificada. São pessoas hoje, cada um nos seus lugares, qualificadas para o trabalho. Mesmo aqueles que não estavam aqui, mas que já ficaram com as suas determinações e as suas tarefas aqui, porque nós já contávamos, é aquilo, né? Fechar. Todos aqueles que desejam estar por uma questão, né, de apontamento. Né? Então a gente ia apontando aqui e dava tudo certo. E dava tudo certo porque a gente conta exatamente com essas pessoas. Nós contamos com essas pessoas que qualificaram-se, que estão presentes e envidando esforço o tempo todo. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa. Cada qual assume a feição de particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Emmanuel coloca isso. Isso aqui é uma das coisas que nós vamos entender muito bem para esse 2015. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa. Realmente eu estou com
tarefa precisa. Cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. E eu acho que foi exatamente isso que nós conversávamos aqui. Nós conversamos aqui na última reunião exatamente sobre todas essas coisas que se podiam fazer. Pode passar. Unir e servir, como fazem as abelhas, unem-se, divisão do trabalho, perfeita comunicação, relacionamento harmônico e extrema união. É nisso que nós estamos trabalhando. Lembrar, vamos lá? 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Basta que tenhamos, por isso nós falamos, um grupo qualificado, não quantificado. Nós não estávamos aqui iniciando 2015, a reunião de 2015, programação para 2015, falando da quantidade de membros que tinha agora o grupo de orações em Mandemê. Mas nós estávamos falando da qualidade de membros, de companheiros que estão comprometidos com a ideia da reforma íntima e do trabalhar os outros. Recordemos na palavra de Jesus que casa dividida ruim. Eu achei bonito que botaram meu nome aqui, tá? Casa dividida ruim. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Novamente, o nosso querido bezerro. Então, se nós temos aqui que a palavra de Jesus já diz que ninguém pode arrebentar um feixe de varas, e isso inclui os próprios chineses já falam sobre isso nos bambus, diz que é mais fácil, que é fácil você estourar um bambu, quebrar um bambu, baixar um bambu, agora um feixe de bambu, aí ninguém consegue. Pode passar. Este é o nosso modelo. É dele que nós estamos falando todo o tempo. Quando cada um das entidades, cada um dos nossos irmãos chega, a preocupação é saber, porque diante de toda a proteção da casa, eles ainda pedem que Jesus esteja presente, mais uma vez. E nós sabemos que ele mesmo disse: irmãos meus, em verdade vos digo, onde estiver 2 ou 3, falando ou em pensamento, meu nome estarei presente. Então, se ele é o nosso caminho, verdade e vida, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aliás, eu até tiraria e continuo dizendo: eu vos amo, porque é o que ele faz, nos ama, e isto todos os dias, para que entendamos isto. Pode passar? Trabalhadores do Cristo, e tudo quando fizerdes, fazei e de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Então, há de se fazer, ou tudo que você fizer, é em consonância, é ligado direto com Ele. Porque essa história de dizer que Jesus fica tão distante, parece mais o filme do Shrek, né? Ou tão distante. Não. Quando Ele está tão perto de nós. E às vezes a gente coloca esta distância. Muita gente ainda coloca em casa, seja em bronze ou seja em madeira ou em tudo, Jesus crucificado, puxando nos pezinhos dele, ver se sai sangue, porque diz que sangue de Jesus tem poder. E não é preciso isso, mas o que é preciso é ver o sorriso de Jesus, é ver a alegria de saber que cada um de nós está progredindo a cada reencarnação, o progresso, a nossa reforma íntima. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Está na letra
da música que a gente tem aí no CD, com a oração do Vovô Pedro, né? Que é a música do Vovô Pedro, da pomada Vovô Pedro. Então tem isso. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. O trecho retirado da música Remo do Amor, o CD da pomada Vovô Pedro, a gente tem aí o nosso CD aqui na casa. Que o Mestre Jesus possa nos guiar sempre. É o nosso desejo para cada um de vocês. Que possamos ter, neste ano de 2015, reformado então, já a observação maior daquilo que nós podemos realmente apresentar. Eu tive a oportunidade de ministrar esta mesma palestra do Consolador, em João Pessoa, e em Búzios, do Rio de Janeiro, que as pessoas querendo mais, saber mais sobre essa questão dos desafios da convivência. Eu dizia para eles na hora, lá falando para eles de que esse desafio está em nós, está no olhar de cada um, naquele que já está prestes a começar a realizar o conhecimento de si mesmo. Busquem se conhecer, melhorem-se, renovem-se e reformem-se, porque só aí nós vamos poder então dar continuidade a tudo aquilo que nós queremos. Eu não tenho dúvida que este ano é um ano, eu estava vendo horóscopos, né, que eu gosto de ver também, eu vejo tudo, tá? Falou de como vai ser o 2015, eu quero saber como é que é. Aí eu disse, o ano 2015 vai ser o melhor ano para a Petrobras. Eu digo, não, isso aí não estou vendo, não está dando muito certo, não, mas vamos lá, mas isso aí é outra história. E aí eu estava vendo e uma astróloga falando da questão do fogo, do ano, né, de fogo, do ano de planeta Marte, que está regendo. Por isso ele vai queimar então algumas dos miasmas, dessas coisas todas e tudo que a gente conhece, e nós vamos poder então nos limpar. E esta limpeza de cada um de nós, que é possível a cada um de nós, só acontecerá se nós nos predispusermos a então a realizá-la. Se nós nos fecharmos a isto, vamos estar totalmente fora. Eu tenho a impressão de que agora, e nós que temos esta oportunidade de, através do Facebook, colocar para tantas pessoas que nos assistem, que vocês todos possam então, internautas, linkados hoje, já através dessa nossa tecnologia, então que a TI renove-se cada vez mais e melhores. Estava vendo a história do Mark Zuckerberg, ele falando sobre a questão do Facebook e a melhora que tem para que ele quer então trabalhar em cima do Facebook. Então que isso possa nos trabalhar melhor, que até o WhatsApp, ou não, o WhatsApp, mais perturba aqui, mais perturba. Aí que até este também seja algo que valorize-se e que não fique só para brincadeiras, e que nós possamos então aproveitar de tudo aquilo da tecnologia, então, e nos conduzirmos, até porque quem não estiver ligado então a essa tecnologia vai virar dinossauro mesmo, ou alguma coisa parecida com isso aí, né? Então vai criar crostas e tal, e não vai poder funcionar. Que nos diga aí o Ayrton, nosso website, está acompanhando tudo isso. Então façamos isso com respeito, com carinho. Eu queria deixar já nesse início de ano aquela nossa mensagem, pela que eu acredito, por mais que se possa dizer tantas vezes, mas para mim é sempre uma primeira, de que há pouco mais de 2000 anos, o mestre Nazareno, de cabelos longos, deitado aos ombros, fez robusta, olhos amendoados, caminhava pelas ruas de Jerusalém, e uma
multidão o cercava. Todos tentavam tocá-lo. Quando de repente, no meio daquela multidão, sobressai uma mulher muito bonita, olha nos seus olhos e diz: "Ô Nazareno belo, quero lhe convidar para que vás hoje à minha casa de perfumes." E ele diz: "Mulher, hoje eu não posso, mas aguarda-me, em breve eu estarei contigo." E ela novamente insiste e diz: "Nazareno belo, se fores à minha casa de perfumes hoje, vou liberar 15 virgens para estar contigo. Vou banhar-te numa banheira com pétalas de rosas e ungir-te com óleo fino vindo do Oriente, que acabo de receber, para hidratar a vossa pele. Mas," ele diz, "hoje eu não posso, mas aguarda-me, mulher, pois em breve estarei contigo." E ela insiste mais uma vez, dizendo: "Nazareno belo, são os centuriões, os governadores, senadores romanos, autoridades que vão à minha casa, nunca os convidei. A ti faço pessoalmente. Vás," ele diz, "hoje eu não posso, mas aguarda-me, mulher, pois em breve estarei contigo." Despedindo ainda, ela diz: "Vou aguardar-te sim, com a candeia na janela para iluminar vossos passos quando de sua chegada." 2 anos depois, o Nazareno volta pelas mesmas ruas de Jerusalém. A multidão quadruplicou. De todos os lugares, então, chegavam as pessoas para tocá-lo, tirar a virtude dele. Quando de repente ele olha, vê uma senhora e diz: "Onde está a vossa ama? Pois não a vejo contigo." E ela cai em pranto, sabendo que ela reconheceu, e diz: "Oh, Nazareno belo, a minha ama foi acometida de lepra. Está agora fora da cidade, já não tem mais aquela estética, nem a casa de perfumes. Está reclusa nas grutas reservadas aos leprosos." Ele diz: "Hoje eu irei vê-la." "Faz?" Ele diz: "Sim." E ele segue aquela intrépida senhora, e como se tudo parasse, seguem os dois, saem da multidão. Ela de longe, com receio, aponta: "Lá está, é aquela gruta." Ele aproxima-se, logo da porta da gruta, e uma voz cultural, sofrida, de dentro diz: "Quem está aí? Se és homem, afasta-te daqui, pois a sociedade jamais o te receberá." E ele diz: "Sou eu, não disse que em breve estaria contigo?" Ela cai em triste pranto. E este pranto então vê de soluços e diz: "Oh, Nazareno belo, 2 anos se passaram, eu com a candeia na janela para iluminar vossos passos, e tu não chegastes." Ele já está próximo dela, apanha pelos braços, vem tirando para fora da gruta. Ela tapa o rosto cheio de pus, as bandagens que caem junto com a lepra, e diz: "Nazareno belo, já não tenho mais a casa de perfumes, o meu corpo já não lhe serve." Ele diz: "Mulher, se não tens os perfumes e o teu corpo já não me serve, dá-me então a tua alma." Que Deus nos abençoe. É lindo falar de amor, peças como esta. Mais lindo então é falar dele. Na sua chegada, por exemplo, ao entardecer no lago de Cafarnaum, o Nazareno chega, avista aqueles pescadores, os chama e diz: "Transformá-los eis em pescadores de almas." Chama-os para que possam estar então lá no monte, quando da sua primeira grande reunião. E o Nazareno começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados todos, porque é exatamente isto que Jesus quer, que sejamos todos bem-aventurados. Mas aí ele chega e diz:
olhando para os céus, levanta as mãos, ajoelha-se e diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Mas aqui também nós te agradecemos, Mãe amantíssima, Mãe de toda a humanidade, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, todos os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual. Que assim seja, que assim será. Tenham todos uma boa noite, que possamos tomar também, vamos ter o passe coletivo, passe e a água frutificada também, na água magnetizada. Ok? Seu Daniel, por favor, para cá, gente. Gostaria que todos se mantivessem à vontade, Joanice também. Que todos pudessem ficar à vontade. Vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior e sentir toda esta força